Cumprimento os irmãos com a doce e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bênção estarmos aqui, meus irmãos, mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2025. Tem esse tema muito interessante, defesa da fé, em defesa da fé, onde estamos estudando principalmente nessas primeiras lições a respeito da cristologia, não é? Uma compreensão correta a respeito de Jesus. E essa lição 5 já vem com uma afirmação: Jesus é Deus. Isso é muito importante, né? Você pode acompanhar, por exemplo, aí no nosso texto áureo que diz: no princípio era o verbo, nós já lemos esse versículo outras vezes, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada em seu ministério terreno e na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Que bênção de Deus! Temos essa lição para aqui reafirmarmos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, que de fato Ele era e continua sendo Deus. É isso, meus irmãos. Queridos, nós temos aí também o nosso gráfico esboço, que vocês sabem, sempre estamos colocando, né, o gráfico esboço para os irmãos utilizar nas suas aulas, que eu acho muito importante para a gente não fugir, não é isso, irmãos, dos assuntos, porque são assuntos tão importantes, tão densos. Primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, seus atributos absolutos, nós acrescentamos ali onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. Tá? Temos um gráfico especial sobre esse primeiro ponto. E nós temos aqui o tópico 2, que fala da heresia que nega a divindade de Jesus, que é o arianismo, suas explicações, como solucionar a controvérsia, lembrando que nós vamos apresentar aqui também outras heresias que eles falavam, que já foi falado também na lição, mas é importante nós colocarmos aqui também. Terceiro ponto, implicações do arianismo na atualidade, tradução do Novo Mundo, os movimentos orientais, né? Então, meus irmãos, aí está o gráfico de esboço. E nós já temos aqui a palavra-chave, que é Emanuel. Emanuel, tá? Todos nós sabemos. Palavra-chave Emanuel quer dizer Deus conosco. Tá? E o primeiro ponto já está falando sobre isso. Jesus é Deus. Essa palavra Emanuel traduz muito bem o desejo de Deus de estar no meio do seu povo. Você sabe que um dos motivos pelos quais Deus mandou fazer o tabernáculo era exatamente para que ele pudesse estar no meio do povo, através daquele tabernáculo. Né? Porém, nós sabemos, meus irmãos, que o tabernáculo ele foi evoluindo até chegar ao ponto, foi passando, né, na realidade, naquela viagem que eles fizeram pelo deserto, chegando na terra, entraram na terra prometida, o tabernáculo depois se transformou no templo que foi construído por Salomão, né? Foi intencionado por Davi, mas foi construído na realidade por Salomão, né? Nos primeiros momentos se adorava a Deus, era tudo muito bonito de ver, né? A Deus sendo adorado ali e Deus se manifestando naquele tabernáculo, naquele templo, agora templo, né? Mas com o passar do tempo, o que acontece? O povo foi se pervertendo, aos poucos foi exatamente absorvendo toda a idolatria daquele povo, daquela época, exatamente como Moisés disse que eles iriam fazer. Né? E eles foram tão ousados que chegaram, de fato, a colocar deuses, imagem de outros deuses, dentro do templo de Jerusalém, tá? Do templo sagrado, do templo do Senhor. O que foi que aconteceu, meus irmãos? A glória que tinha entrado no templo quando Salomão orou a Deus, né? Essa mesma glória saiu.
Deus estava tirando a sua presença do templo. Mas Deus tinha outros planos, porque o templo foi reconstruído, só que a profecia dizia que a glória da última casa, a gente até acostuma dizer o que as pessoas falam, né? Isso é um erro, já falei isso aqui. É a glória da última casa. Porque a segunda casa, ela foi construída, mas a glória de Deus também não estava lá presente, porque eles foram livres da idolatria, mas começaram a idolatrar a própria religião, a própria, ao próprio templo, propriamente dito, né? A gente podemos dizer assim. E é por isso que Jesus confrontava os religiosos daquela época, dizendo o seguinte: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles não entendiam, né? Eles não compreendiam o que Jesus dizia. Porque na realidade, ele estava dizendo o seguinte: na realidade, Jesus estava profetizando. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês vão destruir esse templo, vocês vão matar este corpo, mas em 3 dias eu vou reconstruir, em 3 dias eu vou ressuscitar. Por que, que Jesus faz isso, meus irmãos? Porque agora o templo era o corpo. Você tem ali o Emanuel, o Deus conosco, o Deus habitando em um receptáculo humano. Porque na realidade foi isso que Deus sempre quis. Se nós pararmos para pensar, foi isso que Deus sempre quis. Deus quis morar com o povo, no próprio povo, no coração do povo. Aí esse conceito ficou muito claro em Jesus, que encarnou isso em si mesmo, mas ele foi assunto aos céus, porém enviou o Consolador, e o Consolador mora no templo. É por isso que Paulo diz: vocês são templo do Espírito. Vocês são templo do Emanuel, do Deus conosco. Ou seja, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está habitando em nós, né? Então, voltando aqui, claro que nós estamos potencializando esse conceito maior em Jesus, porque você tem a própria divindade mesmo morando em Jesus, né? E aqui você tem, por exemplo, as afirmações, né, do Novo Testamento, aí você tem o texto que nós lemos sobre João 1:1, e o segundo tópico fala dos atributos. Agora, meus irmãos, para ficar melhor, eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico aí, olha, que você está vendo. Tá? Esse gráfico, nós fizemos ele com base, tá, no que está na lição e também nos textos do Wayne Grudem, sua teologia sistemática. Tá? Então, olha só, e o que eu vou falar aqui está tudo dentro da lição, sendo que com alguns acréscimos para ficar melhor. Né? O que nós temos aqui? Para provar a divindade de Jesus, nós temos as afirmações bíblicas que tratam a esse respeito. Por exemplo, o uso da palavra theos, né, que é Deus. Está lá em 1 João, que é esse texto que nós lemos. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Então você tem o uso da palavra theos, Deus. Romanos também 9:5 fala sobre isso, Hebreus 1:8, Isaías 9:6 fala exatamente do Emanuel, ele é o Deus conosco, o Deus conosco, o Deus que se materializou, o Deus que se tornou carne para habitar no nosso meio, tá bom? Mas temos também outras afirmações bíblicas, como por exemplo a palavra Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor lá no grego, né? E essa palavra Kyrios, ela foi usada inclusive por Isabel quando foi visitar Maria. Ela chama aquele que estava em Maria de meu Senhor, né? Meus irmãos, a gente precisa ser honesto na questão dessas palavras, tá bom? Você sabe que a palavra Kyrios, Senhor, ela também é usada de maneira comum. Por exemplo,
como um sinal de respeito para alguém idoso, mais velho, né, digamos assim, como, por exemplo, para o senhor da casa, não é? Com os seus servos, então ele é chamado de senhor. Tá? Aí o que a gente precisa é saber o contexto em que ela é usada. Certamente nesses contextos aqui, né, e especialmente no de Isabel, né, de fato está falando do Senhor como Deus, tá? Como Deus. Nós temos ainda também a afirmação de Tomé, depois que vê Jesus ressurreto, não é? Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele está admitindo a divindade de Jesus. Ele está afirmando que Jesus é Deus. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Tá bom? Temos ainda aí no ponto 2 outras afirmações, que é exatamente aquela que fala da preexistência de Jesus. Né? Antes de Abraão existir, eu sou. E essa palavra deve ter causado um choque muito grande nos judeus, porque essa palavra eu sou, essa frase, essa fraseologia usada por Jesus, é aquela mesma do eu sou lá do Antigo Testamento, não é? Quando Moisés disse, Senhor, eu vou lá para libertar o povo, mas eu digo em nome de quem? E aí Deus diz, diga que o eu sou te enviou. Né? Então aqui você vê Jesus usando também a expressão eu sou. Né? Antes de Abraão existir, eu sou. É muito importante. Ele também afirma em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou, de novo aí, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Que coisa interessante. Uma coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, eu vou falar mais sobre isso, é que algumas atribuições que se referem a Jesus especialmente depois dele ressurreto, tá? Isso é importante que a gente diga, tá? Então ele disse que era o verbo, que ele disse que era o alfa e o ômega, e ele também, o Evangelho de João afirma a divindade de Jesus quando ele diz que o verbo era Deus. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ok? E também nós temos a expressão filho de Deus, em João 1,14, 18. Né? Filho de Deus é no sentido de herdeiro de Deus, é no sentido de enviado de Deus, que esse título também foi algo que os judeus criticaram muito, porque na ideia deles todos somos filhos de Deus, e por que havia um filho em especial? É porque esse tinha toda a autoridade, que os outros não tinham. Né? Então é isso que é importante nós entendermos. Terceiro ponto aqui do nosso gráfico, atenção, do nosso gráfico, tá? Fala aqui dos sinais da divindade. Os sinais. Quais são esses sinais? Lembrando, meus irmãos, que eu falando desse gráfico aqui, eu estou abrangendo, inclusive quando fala aqui dos atributos absolutos, tá? Atributos absolutos são aqueles atributos que nós não temos, né? São os atributos transcendentes de Deus, né? Podemos dizer assim. Então, por exemplo, em Colossenses diz que a plenitude da divindade, né, Deus habitava em Cristo. Toda a plenitude habitava nele. Não é uma parte. Aliás, esse versículo aqui é muito importante para aplicar quando essas seitas vierem falar de um Cristo menos poderoso. Porque aqui está dizendo que toda a plenitude da divindade habitava nele. Tá? É por isso que ele é onipotente. Né? Ele recebeu poder, Mateus 14, 19. Né? Ele recebeu poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre o corpo, no sentido de curar enfermidades, e até mesmo poder para perdoar pecados, que é algo atribuído só a Deus. E ele faz isso, meus irmãos, é importante dizer que ele faz isso em conjunto com os milagres que ele faz. Para vocês verem que eu tenho
autoridade para perdoar pecado, eu te digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele curou aquele paralítico, mas antes ele disse, estão perdoados os teus pecados, né? E aquilo foi algo absurdo para os fariseus, porque entendiam eles que só Deus poderia perdoar pecados, e eles estavam certos nesse sentido, porque Jesus era Deus, né? Então ele confirmou com o próprio poder dele, né? O poder dele agindo. Meus irmãos, o texto de Gruden tem uma parte, né, desse Wayne Gruden, que ele fala lá, que algumas pessoas, inclusive da própria família de Jesus, duvidava de Jesus, né, que ele seria Deus, né? E a gente acha interessante porque até alguns daqueles mais proeminentes tiveram aquele momento de recaída, digamos assim, né? A exemplo de João Batista, que foi quem batizou Jesus, que ouviu a voz, este é o meu filho amado, que viu a pombinha, o Espírito em forma de pomba, né? Ou seja, a manifestação ali da Trindade, ele teve aquela confirmação, mas quando ele estava preso, né? Ele manda perguntar se era esse mesmo, o Messias, ou se a gente tinha que esperar outro. A resposta de Jesus não foi uma afirmação verbal, foi uma afirmação prática. Curou enfermos, expulsou demônios. E ele disse, olha, vão e avisem a João tudo que vocês viram, né? Os cegos veem, os coxos se levantam, os mudos, né, falam, e a todos os pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, Jesus mostrou na prática, em poder. É por isso que Paulo tinha toda a autoridade para dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque é poder de Deus. Então, Jesus tem todo o poder. Mas Jesus tem também a onisciência. A onisciência está relacionada ao conhecimento pleno, a tudo que se pode conhecer, né? Jesus conheceu, por exemplo, acredito que esse texto de João 1,48, de Natanael, quando ele estava lá debaixo da figueira, né? Jesus sabia o que ele estava fazendo ali, e várias vezes Jesus também sabia o que estava no pensamento dos discípulos e verbalizava isso. Tanto é que chegou um momento que os discípulos disseram, agora sabemos, agora nós conhecemos, agora nós testificamos que tu sabe todas as coisas, né? João 16:30, tá? E Jesus também, meus irmãos, é onipresente, né? Então, um dos atributos de Jesus que aprova a sua divindade é a sua onipresença. Essa onipresença, ela vem, e aqui volta aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Porque alguns desses atributos se manifestaram principalmente depois que ele ressuscita. Isso é importante também a gente dizer, porque a ressurreição de Jesus é a prova inequívoca que ele era realmente Deus. Tá? E ele, ao ressuscitar, essa onipresença dele ficou mais evidente, porque ele se manifestava em qualquer lugar, não é? Ele podia entrar em uma sala fechada, se entrando pelas paredes, se materializando ou desmaterializando, eu não sei, Deus o sabe, mas o fato é que ele se manifestava em vários lugares. E também isso ficou muito claro nessa afirmativa dele, quando ele diz, eu vou estar convosco. Convosco quem? Com os discípulos. Mas só os discípulos, não com todos os discípulos. Por isso que nós acreditamos que Jesus está conosco, né? Por esse motivo que quando João vê Jesus andando, lá no Apocalipse, andando entre os castiçais, 7 castiçais, representando 7 igrejas, número 7, totalidade. Então está falando da igreja plena, da igreja desde o primeiro século até os dias de hoje. Isso para dizer que ele está presente em todos os lugares. Que coisa maravilhosa, não é? Você realiza o seu culto
dia de domingo, aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil. Jesus está em todos esses lugares, né? Do mesmo jeito que ele está em todos os países também onde se está adorando o nome dele, né? Ele está, por exemplo, no Japão, em qualquer lugar do nosso planeta onde o nome do Senhor é adorado, a presença do Senhor está. Independente disso, né? É claro que eu estou falando aqui, ele está no sentido de se manifestar presente nos corações, mas como Deus ele está presente em toda parte, né? Esses são os sinais da divindade de Jesus. Agora, meus irmãos, para a gente encerrar, tá? Outro sinal, né? Perdão, nós quase esquecemos aqui da soberania. Soberania está falando do poder de Deus sobre todas as coisas. Aí você tem o texto de Filipenses que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é soberano sobre todos, tá bom? Meus irmãos, para a gente encerrar no ponto 4 aqui desse gráfico, por que é necessária crer na divindade de Jesus? Por que é necessário nós crermos na divindade de Jesus? Temos 3 motivos aqui para entender a necessidade de crermos na divindade de Jesus. Primeiro, porque só Deus, só Cristo, só Deus poderia arcar, tomar sobre si o pecado de toda a humanidade, certo? Todos nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, só Deus, como através de Cristo, que era santo, poderia arcar, poderia assumir o pecado de todos nós. Esse é um ponto importante, tá? Outro ponto importante porque é necessário crer na divindade de Jesus, porque só Deus poderia perdoar o pecador. Ele assume o pecado exatamente para perdoar o pecador. Ele assume o pecado para absolver o pecador. E ele faz isso através da sua morte, através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Tá? E o outro ponto importante é que somente um ser divino poderia ser um mediador entre Deus e o homem. Ou seja, um homem comum, um homem pecador, não poderia fazer essa ponte no sentido de fazer com que o homem voltasse a ter comunhão com Deus mediante a morte do Cristo, a morte do Cordeiro. Tá? Então, só Jesus é que fez a nossa reconciliação. Teria que ser um ser divino para fazer isso. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá para nós adiantarmos aqui a nossa lição. Tá? Segundo ponto, a heresia que nega a divindade de Cristo. Meus irmãos, nós temos aqui falando sobre o arianismo. Tá? Eu queria apresentar outras para vocês, para a gente ter pelo menos um entendimento mais pleno, mais completo. Né? Então você tem aí um gráfico que fala sobre isso, né? As heresias a respeito de Jesus. São 4, eu não vou falar de todas, nós vamos concluir aqui no arianismo, mas a primeira é apolinarianismo. Né? O que é que diz essa heresia? Ela foi criada lá pelo século IV, né? Apolinário de Laodiceia, e ele dizia o seguinte, que Jesus era divino, mas não plenamente humano. Né? Olha só como sempre aquilo que nós falamos, mostramos até em um gráfico, ou eles retiram ou eles acrescentam alguma coisa. Tá? Então, o espírito e a alma humano de Jesus foi substituído pelo divino, Logos, né? Pelo Logos, em sua
encarnação. Muita coisa disso aqui foi tirada lá do docetismo que nós já estudamos, né? Qual é a argumentação? Jesus não podia pecar e então não podia ter um espírito humano, porque isto é a fonte do pecado humano. Então é isso que o Apolinário explicava. Temos também o nestorianismo. O nestorianismo diz o seguinte: Jesus, ele é divino e humano, mas separadamente, ou seja, eles são separados, tá? Ela foi criada por esse Nestório e ele diz que a natureza humana e divina de Jesus foram completamente separadas da encarnação. Portanto, Maria, ela era a portadora apenas do Cristo, não a portadora de Deus, né? Isso é importante a gente pontuar aqui. Então, o argumento deles é que as naturezas humana e divina não podem ser misturadas, e nós aprendemos que Cristo tem as duas naturezas, a humana e a divina, e elas são inseparáveis, elas não se, não se pode separar, tá? E nós temos também, meus irmãos, o arianismo, né, que é o que está aqui na nossa lição. Tá? O arianismo, né, criado por esse bispo, né, de Alexandria, Ário. O que é que Jesus era humano, mas não divino? Tá? Então ele diz que o Logos, o Verbo, era o primogênito da criação, tomando parte na encarnação. Mas houve um tempo em que o Filho não existia, ou seja, ele foi criado por Deus. Né? E aí a gente vai ver depois, logo em seguida, a manifestação prática dessa doutrina nos dias de hoje, por algumas dessas seitas aí. Né? Então o argumento deles é que o Criador divino e transcendente não pode compartilhar o seu ser com outro. Portanto, Jesus deve ter sido criado. Eu acho interessante, meus irmãos, como esses criadores dessas seitas, dessas ideias, eles têm essa mania de dizer que não pode, né? Deus não pode. Quem somos nós para dizer que Deus não pode? Não é? Então, Ário foi esse que negou a divindade de Cristo, considerava um Deus de segunda categoria, ou seja, um Deus mais baixo, rejeitou a eternidade do Verbo, né? É, entre outras coisas. Por exemplo, ele diz que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus, né? Chegando mesmo a afirmar que houve um tempo em que o Verbo não existia, contrariando aquilo que João tinha dito. Aliás, dizem alguns que essas doutrinas dele é baseada ou faz um contraponto ao que João disse, porque João vem antes dele, então João já vem falando a respeito da divindade de Jesus e ele vem negando, né? Então ele diz, o Verbo não existia, né? Contrariando aquilo que Deus inspirou João para escrever. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Então, com isso, ele ignorava o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, que é isso que nós já estudamos aqui, meus irmãos. Meus irmãos, a ideia deles, aquilo que nós falamos, sempre é isso: ou retirar ou acrescentar alguma coisa a respeito de Jesus. Mas nós precisamos ter a compreensão correta a respeito do Senhor Jesus, tá bom? Meus irmãos, indo já para o final, nós apresentamos aqui a vocês, por exemplo, as implicações do arianismo na atualidade. E como vocês sabem, o nosso comentarista, ele não cita aqui, tá, essas seitas, mas evidentemente nós sabemos do que se trata, sabemos de qual igreja é essa tradução do Novo Mundo, né? Porque aqui ficou claro essa ideia de Ário nessas seitas, né? Porque eles dizem, por exemplo, negam a divindade de Jesus, dizendo que a palavra era um Deus. No princípio era a palavra e a palavra era um Deus. Não era Deus, era
um Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, já é bem antigo, não é? E é bem antigo mesmo, porque hoje, com 54 anos, eu me lembro de ter comprado esse livro ainda na minha mocidade. Raimundo F. de Oliveira, Seitas e Heresias, um Sinal dos Tempos, né? Edições CPAD. Ele diz aqui, e me permitam ler, página 84, sobre a rejeição por parte dessas igrejas da divindade de Cristo. Então ele diz assim, olha, isso o texto deles, tá? O texto deles. Esse Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito, era poderoso, mas não todo-poderoso, como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho de Jeová, ou melhor, o primeiro filho que Jeová trouxe à existência. Por isso é chamado de filho unigênito de Deus. Ou seja, para eles, Deus criou Jesus, né? É filho nesse sentido. Porque Deus não deve ser associado ao trazer à existência seu unigênito filho. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou como obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Está lá nessa revista Seja Deus Verdadeiro, página 34 e 35. Tá? Então você vê aqui que claramente eles negam que Jesus seja Deus, colocando Deus como um Deus menor. Tá? Meus irmãos, e como é que fica essa questão aqui dessa tradução, né, que diz a palavra era um Deus, né? E também diz assim, ó, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Várias outras traduções. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles mudaram esse texto, acrescentando um do, onde não existe. Né? Aqui também, na página 90, eu separei aqui para os irmãos, diz assim, se João quisesse dizer a palavra era um Deus, o apóstolo teria usado no grego a palavra Theos, que significa um Deus, um ser meio divino, em vez de Theos, que quer dizer Deus, o que João usou de maneira consciente. Então você veja que tem todos os argumentos, mas eles ainda teimam em afirmar sobre isso, né, que Jesus era um Deus menor. Meus irmãos, para encerrar, ele fala aqui, o nosso comentarista fala de outros movimentos orientais, tá? Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Quando a coisa é um pouquinho assim confusa, eu costumo colocar um pontinho de interrogação, porque eu questiono o seguinte, né? Por exemplo, eles dizem que Jesus não era Deus, eles negam a divindade de Jesus. Aí cita aqui vários movimentos, né? Principalmente esses movimentos indianos e tudo mais. Mas a minha pergunta é, meus irmãos, essas pessoas, essas igrejas, essas religiões, elas não têm a obrigação de afirmar a divindade de Jesus, tá bom? Por quê? Porque eles não são cristãos. Ora, se você vê aqui, nós analisamos aqui alguns grupos que se dizem cristãos e eles já não aceitam. Imagine se você vai falar de outras religiões que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, isso aqui para mim é querer exigir demais, né? Que essas pessoas aceitem a divindade de Jesus. O que eles estão fazendo, e aí é importante você denunciar, sabe o que é? Eles estão fazendo uma mistura, não é? Porque nós já vimos aí várias ilustrações, desenhos, imagens, né? Em que mostra os três abraçados, né? Krishna, Buda e Jesus.
E até tem um texto que eles dizem que, falando criticando aqueles que dizem que eles estão separados, mas eles não entendem que nós estamos juntos, estamos fazendo a mesma coisa pelo bem da humanidade e tudo mais. Então, é esse sincretismo, ou esse ecumenismo, é que é pernicioso em relação à pessoa de Jesus. Ele cita outros grupos, o Alcorão também, né, que diz que Jesus é um mero mensageiro, que não é Deus e tal. Já falamos sobre isso aqui em lições passadas. Também religiões reencarnacionalistas, que negam a deidade de Jesus, né? Inclusive o próprio Espiritismo, né, nega a divindade de Jesus nesse sentido, porque eles dizem que Jesus pecou, e eles citam ainda aquela parte lá que Jesus se irou, né, contra os cambistas no templo, uma coisa que Deus se ira também. Agora, a gente precisa entender que a ira de Deus não é a mesma que a nossa, a ira de Deus é punitiva, a ira de Deus é, aplicando a justiça ao pecador, é a mesma coisa que Jesus fez ali, né? Então, para ele, Jesus não passa de um mestre iluminado, um filósofo, um médium, tá? Essa é a ideia dessas igrejas, dessas seitas e dessas correntes religiosas, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, e vocês continuem nos escutando, compartilhando e comentando aí, se assim for o seu desejo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.